Há silêncios que curam e silêncios que ferem. Há segredos que libertam almas e há erros tão pequenos, tão invisíveis, que você sequer percebe que eles estão prendendo pessoas que você ama numa espera interminável. Santa Teresa de Ávila, mestra do caminho interior, viu com os olhos da alma algo que a maioria esquece. O purgatório não é um conceito medieval assustador, mas o abraço de Deus que consome tudo que nos impede de ser totalmente dele. E você, que talvez nunca pensou nisso, pode estar cometendo agora mesmo pequenos erros que prolongam o sofrimento de quem já partiu. Não são pecados grandes, não são crimes horríveis, são hábitos silenciosos, quase invisíveis, que atrasam a festa eterna. Você está pronto para abrir os olhos? Está disposto a ver o que Santa Teresa viu e a cooperar com a misericórdia, não por medo, mas por amor? Então fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar sua vida e aliviar a espera de muitas almas. Se você quer mais ensinamentos profundos sobre a vida espiritual e a sabedoria dos santos, inscreva-se no canal agora. Você já parou para pensar que suas pequenas escolhas de hoje podem ter consequências eternas? Que um comentário maldoso, um apego que você não solta, uma confissão feita sem verdadeiro arrependimento, pode estar criando uma dívida espiritual que você ou alguém que você ama terá que pagar depois? A doutrina católica é clara. Aqueles que morrem na amizade de Deus, mas ainda não perfeitamente purificados, passam por uma purificação final. Não é um segundo destino, não é um lugar de desespero, mas a última capela onde o Espírito Santo retoca a alma para a grande festa. Santa Catarina de Gênova, que teve experiências místicas profundas sobre isso, descreve esse fogo como Deus em nós, queimando apenas o que não é Ele. Santa Teresa fala do pouco que nos falta e de como a alma, uma vez tocada por Deus, deseja ser somente dele. O purgatório não é vingança divina, é esperança em chamas. É o amor que não desiste de você, que não desiste de ninguém. É o fogo que consome a palha, mas preserva o ouro. É Deus dizendo: você é meu, e eu vou te purificar, até que não reste nada que impeça nosso abraço eterno. Mas aqui está o que poucos entendem. Esse processo de purificação pode ser acelerado ou prolongado. E muitas vezes é prolongado por erros que cometemos aqui, agora, nesta vida. Não estamos falando de grandes crimes, não estamos falando de pecados mortais. Estamos falando de hábitos sutis, de negligências quase invisíveis, de pequenas traições ao amor que se acumulam como poeira. Santa Teresa, com sua clareza cortante, não tinha paciência para a mediocridade espiritual. Ela dizia que Deus é um rei que deseja amigos valentes, não servos tímidos. E valentia espiritual significa enfrentar até as menores sombras do coração. Significa não negociar com migalhas de treva. Significa viver com os olhos bem abertos, porque cada pequeno sim que você dá à sombra rouba o grande voo da luz. Cada vez que você consente com um pecado venial, cada vez que você adia uma reparação, cada vez que você esquece de rezar pelos que partiram, você está contribuindo, mesmo sem saber, para prolongar a purificação. E isso deveria nos fazer tremer, não de medo, mas de amor. Porque se amamos de verdade, não queremos que aqueles que partiram esperem um segundo a mais do que o necessário. Vamos direto ao ponto. O primeiro erro silencioso é o consentimento repetido com pecados veniais. É só um pequeno exagero, é só um comentário maldoso, é só uma mentirinha branca, é só uma irritação que eu alimento, é só uma vaidade sutil que eu cultivo. Você já pensou assim, não é? E pode parecer inofensivo, pode parecer que não tem importância, mas São João da Cruz, o grande mestre da vida espiritual e companheiro de caminho de Santa Teresa, tem uma imagem poderosa para você. Uma ave está igualmente presa, seja por uma corrente grossa ou por um fio fino. O resultado é o mesmo. Ela não voa. Pequenos apegos, pequenos vícios, pequenas concessões ao ego, tudo isso cria crostas na alma. E essas crostas são exatamente o que o purgatório terá que remover depois. Você prefere que seja removido agora, com docilidade e liberdade? Ou prefere que seja queimado depois, numa purificação que você poderia ter evitado? Santa Teresa insistia: quem ama não negocia com migalhas de treva. Quem realmente ama a Deus não diz:
Isso é pequeno demais para importar. Porque no reino do amor, tudo importa. Cada pequeno sim a luz fortalece, cada pequeno sim a sombra enfraquece. Pense na sua vida agora. Quantos pequenos hábitos você tolera? Aquela irritação que você sempre expressa, aquela crítica que você sempre faz, aquele desejo de aparecer, de ser reconhecido, de ter razão. Esses são fios finos, mas são fios que prendem. E a pior parte é que você se acostuma com eles. Você normaliza, você diz, bem, ninguém é perfeito. Claro que ninguém é perfeito, mas há uma diferença enorme entre cair e levantar, e cair e ficar deitado. Há uma diferença entre reconhecer sua fraqueza e lutar contra ela, e simplesmente se acomodar nela. Santa Teresa era implacável com a mediocridade espiritual. Ela dizia que não podemos construir castelos sobre areia, e esses pequenos pecados veniais consentidos, repetidos, aceitos sem luta, são exatamente isso, areia, são terreno instável. Você pode até achar que está progredindo na vida espiritual, pode até ter momentos bonitos de oração, mas se você não lida com essas pequenas sombras, elas vão voltar, elas vão te assombrar. E se não forem resolvidas aqui, serão resolvidas depois no purgatório, onde a alma finalmente entende o peso de cada pequeno não que ela deu ao amor. Mas tem mais. Tem algo que você pode fazer hoje, agora, para mudar isso. Primeiro, faça um exame de consciência honesto. Não rápido, não superficial, mas honesto. Pergunte ao Espírito Santo, onde eu estou negociando com a mediocridade? Onde eu estou consentindo com pequenas sombras? E quando você identificar essas áreas, não se desculpe, não minimize, não diga, isso é pouca coisa. Trate como o que realmente é, uma traição ao amor. Segundo, vá à confissão e nomeie esses hábitos. Não diga apenas, eu pequei. Diga, eu tenho cultivado esta irritação, eu tenho alimentado esta vaidade, eu tenho consentido com esta crítica. E então, e isso é crucial, tenha um propósito firme. Não saia da confissão achando que está tudo bem se você não tem intenção real de mudar. Porque sem propósito de emenda, você está apenas lavando as mãos sem fricção. O perdão é dado, sim, mas seu coração sai tíbio e as raízes do pecado continuam lá. Santa Teresa diria, arrepender-se é amar a verdade até doer. É olhar para sua própria sombra e dizer, não quero mais isso. Não porque eu tenho medo do castigo, mas porque eu amo a luz. O segundo erro silencioso que prende almas no purgatório é a falta de reparação. E aqui entra algo que a cultura moderna odeia: responsabilidade. Você vive numa época que ama o perdão fácil, que ama a ideia de que basta se desculpar e está tudo resolvido. Mas a doutrina católica, fundamentada na própria natureza do amor, ensina algo diferente. A misericórdia perdoa, mas a justiça cura. E curar significa reparar o dano que foi causado. Não se trata de pagar Deus como se ele fosse um credor impaciente. Trata-se de permitir que o amor reequilibre o que você desequilibrou. Uma palavra injusta precisa de um pedido de perdão. Um escândalo precisa de retratação. Um bem omitido precisa de um bem oferecido. Você entende? Não basta apenas não fazer mais o mal. É preciso fazer o bem que desfaça o mal anterior. Santa Teresa não tinha paciência para a espiritualidade teórica. Ela queria amor concreto, amor encarnado. E amor concreto significa reparar. Significa dizer, eu errei aqui e eu vou consertar aqui. Não numa vaga intenção futura, mas agora, hoje, com ações reais. Quantas reparações você está deixando para depois? Quantos pedidos de perdão você está adiando? Quantas retratações você está evitando porque seu orgulho não quer admitir que você errou? Cada uma dessas reparações não feitas é uma dívida de amor não liquidada. E o purgatório, com sua precisão implacável, vai cobrar essa dívida. Vai te fazer sentir o peso de cada palavra que você não pediu perdão, de cada ação que você não retratou, de cada bem que você omitiu. E você sabe o que é mais trágico? Que você poderia ter feito isso agora, com facilidade, com liberdade, com alegria. Mas você escolheu o orgulho, você escolheu a preguiça, você escolheu a comodidade. E agora, ou na hora da sua morte, ou depois dela, essa escolha vai pesar.
Santa Teresa dizia que o amor desfaz o nó que o orgulho apertou. Você quer desfazer esse nó agora ou quer que seja desfeito à força depois? A escolha é sua, mas não finja que não há escolha. Não finja que isso não importa, porque importa, importa muito. Então, o que você vai fazer? Aqui está o desafio prático. Faça uma lista. Sim, uma lista real, com papel e caneta, ou no seu celular, tanto faz. Liste todas as situações em que você sabe que deveria ter pedido perdão e não pediu. Todas as situações em que você causou algum dano, mesmo pequeno, e não reparou. E então, uma por uma, vá reparando. Se for possível fazer pessoalmente, faça. Se não for, faça uma reparação equivalente. Doe para uma causa boa, ajude alguém em necessidade, faça um sacrifício pequeno, mas real. E ao fazer isso, ofereça essa reparação não apenas pelo erro que você cometeu, mas também pelas almas do purgatório que estão esperando que alguém faça por elas o que elas não podem mais fazer por si mesmas. Porque, e este é o terceiro erro silencioso que vamos abordar, poucos rezam com constância pelos que partiram, poucos lembram, poucos intercedem, e essa negligência, esse esquecimento prolonga a espera de muitas almas. Santa Teresa diria: o amor se prova no escondido. E que lugar mais escondido do que rezar por quem não pode agradecer, por quem não pode retribuir, por quem já não está aqui para ver seu gesto? Agora vamos falar sobre algo que muita gente ignora, porque parece antiquado, porque parece coisa de vovó, mas que tem um poder espiritual imenso: a oração pelos mortos. Você reza pelos que partiram? Não estou falando de uma rápida lembrança quando passa por um cemitério. Estou falando de oração constante, intencional, amorosa. Estou falando de aplicar missas, de rezar o terço da Divina Misericórdia, de ganhar indulgências e oferecê-las aos defuntos. Você sabia que isso é possível? Você sabia que a Igreja, na sua sabedoria maternal, oferece meios concretos para aliviar o sofrimento das almas do purgatório? Não é magia, não é superstição, é a comunhão dos santos em ação. É o corpo de Cristo funcionando como deveria. Os membros da Igreja militante, que somos nós ainda na Terra, ajudando os membros da Igreja padecente, que são as almas em purificação. E quando você reza por elas, quando você oferece missas por elas, quando você ganha indulgências e as aplica a elas, você está acelerando o processo. Você está aliviando o ardor purificador. Você está sendo instrumento da misericórdia divina. Santa Teresa insistia nisso. Ela mandava rezar constantemente pelos defuntos, especialmente pelos esquecidos, pelos que não têm ninguém que se lembre deles. Pense nisso. Há almas no purgatório que não têm ninguém rezando por elas. Ninguém. Suas famílias esqueceram, seus amigos morreram, ninguém mais lembra seus nomes. E elas esperam. Esperam que alguém, qualquer um, se lembre delas diante de Deus. E você pode ser esse alguém. Você pode ser o instrumento que abrevia a espera dessas almas. Não é bonito? Não é poderoso? Você, com suas pequenas orações, com suas pequenas ofertas, pode ser a diferença entre mais tempo de purificação e a entrada imediata no céu. O livro de 2 Macabeus, capítulo 12, louva o sacrifício pelos mortos. A Igreja sempre confirmou: é santo e salutar rezar por eles. E quando você esquece, quando você negligencia essa prática, você está contribuindo para prolongar a espera. Não por maldade, claro, mas por negligência. E a negligência no amor é uma forma de desamor. Aqui está o que você pode fazer hoje. Primeiro, escolha um dia da semana. Pode ser sexta-feira, pode ser qualquer dia, mas escolha um dia em que você vai rezar intencionalmente pelos mortos. Pode ser o terço da misericórdia às 15h. Pode ser uma simples oração espontânea. O importante é a constância. Segundo, aplique uma missa por uma alma esquecida. Você não precisa saber o nome dela. Deus sabe. E essa missa, esse sacrifício eucarístico, tem um poder que vai além da sua compreensão. Terceiro, durante o mês de novembro, que é dedicado às almas do purgatório, faça uma novena. 9 dias seguidos, rezando por elas. E não apenas reze, ofereça pequenos sacrifícios, um jejum de opinião, abrir mão de algo que você gosta, um ato de caridade silencioso, e ofereça tudo isso pelas almas. Santa Teresa dizia: lembra-te dos teus.
O céu se apressa quando a caridade intercede. Você quer apressar o céu? Então reze, interceda. Lembre-se, porque o amor que esquece não é amor completo. Vamos aprofundar mais um erro silencioso que talvez você nunca tenha considerado: a confissão feita sem propósito firme. Você vai à confissão? Isso é maravilhoso. Mas você vai com contrição profunda ou apenas por obrigação? Você vai com verdadeiro ódio ao pecado ou apenas com desconforto por ter sido pego, por ter falhado? Porque há uma diferença brutal entre essas duas posturas. Entrar no confessionário sem contrição profunda é como lavar as mãos sem fricção. O gesto é feito, a aparência é de limpeza, mas a sujeira continua ali. Deus perdoa, claro. Deus sempre perdoa quando há arrependimento mínimo, mas o coração pode sair do confessionário tíbio, morno, sem verdadeiro ódio ao pecado, sem propósito real de emenda. E quando isso acontece, as raízes do pecado permanecem. E o purgatório, mais cedo ou mais tarde, terá que arrancar essas raízes. E será doloroso. Será muito mais doloroso do que se você tivesse lidado com elas agora, com lágrimas dóceis, com arrependimento amoroso. Santa Teresa não tolerava superficialidade na vida espiritual. Ela dizia que é preciso determinar-se, que é preciso querer de verdade. E isso vale 100 vezes mais para a confissão. Não adianta você confessar o mesmo pecado mês após mês, ano após ano, se você não tem propósito firme de mudar. Propósito firme não significa que você nunca mais vai cair. Significa que você vai lutar. Significa que você não vai simplesmente aceitar o pecado como parte inevitável da sua vida. Significa que você vai tomar medidas concretas para evitá-lo. Você tem um problema com ira? Então você vai trabalhar nisso. Vai fazer exame de consciência diário sobre isso. Vai evitar situações que te irritam sempre que possível. Vai pedir ajuda. Vai rezar especificamente por essa graça. Esse é propósito firme. Não é uma vaga esperança de que as coisas melhorem sozinhas. É luta ativa. É vigilância constante. E sem isso, a confissão perde muito do seu poder transformador. Você é perdoado sim, mas você não é transformado. E a vida espiritual não é só sobre perdão. É sobre transformação. É sobre se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Então pergunte-se: suas confissões têm sido transformadoras ou apenas ritualísticas? Você sai do confessionário determinado a mudar ou apenas aliviado por ter cumprido a obrigação? Porque se for a segunda opção, você está perdendo a oportunidade de crescer. Você está deixando que raízes permaneçam, e essas raízes vão ter que ser arrancadas depois. Santa Teresa dizia: arrepender-se é amar a verdade até doer. Até doer. Não é um arrependimento superficial, não é um desconforto passageiro, é dor verdadeira por ter ofendido aquele que te ama infinitamente. É reconhecer que seu pecado não é só uma falha moral abstrata, mas uma ferida no coração de Deus. E quando você vê assim, quando você realmente entende isso, sua confissão muda. Você chega ao confessionário não apenas querendo absolvição, mas querendo cura. Querendo conversão profunda. E essa é a confissão que Deus honra. Essa é a confissão que transforma vidas e encurta o purgatório. Aqui está seu desafio prático para esta área. Antes da sua próxima confissão, faça um exame de consciência profundo. Não rápido, não superficial. Reserve meia hora, 40 minutos. Peça ao Espírito Santo para iluminar as áreas da sua vida que precisam de conversão. E então, quando você for se confessar, não apenas liste pecados. Fale das raízes, fale dos padrões e peça ao padre orientação sobre como lutar contra isso. E depois, e isso é crucial, tome medidas concretas. Se você tem problema com redes sociais, estabeleça limites. Se você tem problema com comida, procure ajuda. Se você tem problema com ira, trabalhe nisso diariamente e toda semana revise. Estou progredindo? Estou realmente lutando ou apenas fingindo? Porque Deus não se engana. Você pode enganar o padre, pode enganar as pessoas ao seu redor, pode até enganar a si mesmo, mas Deus vê o coração e Ele sabe se você está realmente se esforçando ou apenas fazendo gestos vazios. Agora vamos falar de algo que deveria ser central na vida de todo católico, mas que muitos tratam como devoção opcional: a Santa Missa. E o erro silencioso aqui é a indiferença. Você vai à missa? Ótimo.
mas você vai com fé, com atenção, com reverência, ou vai no automático? Você percebe o milagre que está acontecendo no altar ou sua mente está em 1000 outros lugares? Porque a missa não é devoção a mais. Não é um evento social. Não é uma obrigação chata que você cumpre para se sentir bem consigo mesmo. A missa é o sacrifício de Cristo tornado presente. É o Calvário acontecendo de novo, de forma incruenta, mas real. É o céu tocando a terra. É o momento em que o tempo se curva e você está verdadeiramente aos pés da cruz. E cada Eucaristia que você recebe com fé, com devoção, com amor, apressa a vida nova em você, atenua as penas temporais do pecado, gera tesouros não só para você, mas para a Igreja inteira, incluindo as almas do purgatório. Santa Teresa tinha devoção profundíssima à Eucaristia. Ela sabia que ali estava tudo. Ali estava a força para resistir, a luz para discernir, o amor para transformar. E ela ficava perplexa com a indiferença das pessoas. Como é possível, ela se perguntava, estar diante de Cristo realmente presente e não arder de amor? Como é possível comungar e não ser transformado? E a resposta é simples: falta de fé, falta de atenção, falta de disposição interior. Muita gente comunga dispersa, com a mente em tudo menos em Jesus. Comunga sem ação de graças depois. Comunga quase como quem está cumprindo um protocolo. E quando isso acontece, rios de graça são desperdiçados. Não que Deus não dê a graça, mas você não está aberto para recebê-la. É como se alguém enchesse seu copo de água pura e você o virasse de cabeça para baixo. A água é oferecida, mas você não a retém. E tem mais. Você sabia que pode oferecer missas pelos defuntos e que essa oferta tem um poder imenso para abreviar o purgatório deles? A missa é o ato de culto mais poderoso que existe. Nada se compara. Nenhuma oração, nenhuma penitência, nada tem o valor da missa. Porque na missa é o próprio Cristo que se oferece ao Pai. E quando você pede que uma missa seja aplicada por uma alma do purgatório, você está colocando essa alma sob o manto do sacrifício redentor de Cristo. Você está dizendo: Senhor, pelos méritos infinitos de Jesus, alivie o sofrimento desta alma. E Deus ouve, Deus atende, porque Ele não pode negar nada que é pedido em nome de seu Filho. Santa Teresa dizia: no altar o tempo se curva, a eternidade cura. Pense nisso. No altar, durante a consagração, o tempo deixa de ser linear. Você está no Calvário. Você está na última ceia. Você está na ressurreição. Tudo acontece ao mesmo tempo. E nesse momento de eternidade invadindo o tempo, há poder ilimitado para curar, para purificar, para salvar. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, mude sua atitude na missa. Chegue alguns minutos antes. Silencie seu celular. Prepare seu coração. Durante a missa, esteja presente. Não mentalmente ausente, mas verdadeiramente presente. Siga cada palavra, cada gesto. E quando for comungar, faça-o com fome espiritual, com desejo ardente. Não como rotina, mas como encontro amoroso. E depois da comunhão, não saia correndo. Fique alguns minutos em ação de graças. Fale com Jesus que está dentro de você. Agradeça, peça, entregue-se. Segundo, comece a aplicar missas pelos defuntos. Você pode pedir numa paróquia, pode encomendar online, pode até pedir que o padre celebre por determinada intenção. E faça isso não apenas pelos seus familiares, mas também pelos esquecidos, pelos abandonados, pelos que não têm ninguém. E cada vez que uma missa for oferecida por sua intenção, saiba que você está sendo instrumento poderoso da misericórdia divina. Você está abrindo portas do céu. Existe um erro silencioso que é particularmente sutil e perigoso: o apego a coisas sagradas. Parece contraditório, não é? Como você pode estar errado ao se apegar a algo sagrado? Mas Santa Teresa, com sua clareza penetrante, alertava para isso. A alma pode apegar-se até a dons espirituais, consolos na oração, visões, êxitos apostólicos, reconhecimento na comunidade. Você pode começar a buscar essas coisas por elas mesmas, e não por Deus. Você pode começar a amar os presentes mais do que o presenteador. E quando isso acontece, quando seu coração encontra descanso em qualquer coisa que não seja Deus mesmo,
você está criando um ídolo piedoso, um ídolo bonito, mas um ídolo. E o purgatório terá que queimar esses vernizes piedosos, terá que te mostrar que nada, absolutamente nada, pode substituir Deus. Nem mesmo as experiências mais lindas de Deus. Desapego não é frieza, não é indiferença, é liberdade, é usar tudo como se não usasse, como diz São Paulo. É receber os dons de Deus com gratidão, mas sem se agarrar a eles. É fazer obras boas sem se orgulhar delas. É ter consolos espirituais sem depender deles. Porque se você depende de consolos, o que acontece quando eles desaparecem? Se você depende de sentir a presença de Deus, o que acontece na aridez, na noite escura? Santa Teresa passou por longos períodos de aridez espiritual. Ela sabia o que era rezar e sentir nada, mas ela continuava, porque seu amor por Deus não dependia do que ela sentia, mas de quem Deus era. E essa é a diferença entre amor maduro e amor infantil. O amor infantil diz: eu te amo porque você me faz sentir bem. O amor maduro diz: eu te amo porque você é digno de amor, independentemente do que eu sinta. Você consegue amar a Deus assim? Consegue continuar orando mesmo quando parece que suas orações batem no teto e voltam? Consegue continuar servindo mesmo quando ninguém reconhece, ninguém agradece, ninguém vê? Porque essa é a purificação que Deus quer fazer em você agora, nesta vida. Ele quer te libertar de todos os apegos, mesmo os sagrados. Ele quer que você chegue ao ponto em que pode dizer com Santa Teresa: nada me basta senão o tudo que é Deus. Não os consolos de Deus, mas Deus. Não os dons de Deus, mas Deus. Não as experiências de Deus, mas Deus. E enquanto você não chegar nesse ponto, enquanto houver qualquer coisa, por menor que seja, que você não está disposto a largar por ele, há ainda apego, há ainda um fio fino prendendo a ave. E esse fio terá que ser cortado, aqui ou no purgatório. O que você pode fazer sobre isso? Primeiro, examine seus apegos espirituais. Você se apega a determinada devoção, a determinado estilo de oração, a determinada comunidade ou movimento? Não que essas coisas sejam ruins, mas pergunte-se: eu conseguiria largar isso se Deus pedisse? Ou eu estou tão agarrado que isso se tornou meu ídolo? Segundo, pratique o desapego ativo. De tempos em tempos, voluntariamente, abra mão de algo que você gosta espiritualmente. Mude sua rotina de oração. Faça um dia sem sua devoção favorita. Sirva em silêncio sem que ninguém saiba. E observe suas reações. Se você fica perturbado, se você fica inseguro, é sinal de apego. E você precisa trabalhar nisso. Terceiro, peça a Deus que Ele mesmo purifique seus apegos. Diga: Senhor, eu não quero nada que não seja você. Se há algo no meu coração que está tomando o seu lugar, tire e esteja preparado, porque Deus vai levar isso a sério. Ele vai te purificar. Mas é melhor agora do que depois. Há uma forma de tristeza que paralisa a alma e prolonga o purgatório. A tristeza sem abandono. Não estamos falando da tristeza saudável, da compunção pelo pecado, do lamento santo que leva ao arrependimento. Estamos falando daquela tristeza que se alimenta de si mesma, que se compraz no sofrimento, que recusa consolo. É a tristeza do amor próprio ferido, não a tristeza do amor de Deus inflamado. E muita gente vive assim, ruminando mágoas, alimentando ressentimentos, agarrando-se a decepções. Você conhece pessoas assim? Talvez você mesmo seja assim em algumas áreas da sua vida. Pessoas que amam contar suas dores, que constroem sua identidade em torno do sofrimento, que recusam perdoar, que recusam seguir em frente. E essa postura, além de roubar sua paz aqui e agora, cria raízes profundas que terão que ser arrancadas no purgatório. Santa Teresa tinha uma palavra poderosa sobre isso. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. Quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Essa não é uma frase piegas. É uma declaração de guerra contra a tristeza paralisante. É dizer: eu recuso alimentar lamentos. Eu recuso construir minha vida em torno das minhas feridas. Eu entrego tudo a Deus e confio que Ele vai fazer alguma coisa boa até com as coisas mais terríveis que me aconteceram.
E essa entrega, esse abandono confiante, transforma o peso em asas, transforma a noite em aurora. Não porque as circunstâncias mudam necessariamente, mas porque você muda. Você deixa de ser refém do que aconteceu e se torna livre para viver o que Deus tem para você agora. O purgatório vai ensinar essa lição a todos. Mas você não precisa esperar. Você pode começar a aprender agora, aqui, dizendo com Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Você tem tristezas não entregues? Mágoas que você cultiva? Ressentimentos que você alimenta? Decepções que você visita todos os dias como quem visita um túmulo? Então ouça, você está prolongando seu próprio sofrimento. Você está criando para si um purgatório antecipado. Porque enquanto você não soltar, enquanto você não entregar, você não vai ter paz. E pior, você vai ter que soltar de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde. A única questão é se você vai fazer isso agora, voluntariamente, com a graça de Deus te sustentando, ou se vai fazer depois, quando não houver mais escolha. Santa Teresa dizia: entregar é respirar em Deus. Pense nessa imagem. Quando você segura a respiração, você fica sufocado, fica desesperado, fica em pânico. Mas quando você solta, quando você respira, há alívio, há paz, há vida. Entregar suas tristezas a Deus é assim, é parar de sufocar e começar a respirar de novo. O que fazer, concretamente? Primeiro, identifique uma tristeza que você está alimentando. Pode ser algo recente ou algo antigo. E então, em oração, entregue isso a Deus. Não de forma vaga, mas concreta. Diga: Senhor, eu entrego a Ti esta mágoa. Eu entrego a Ti esta decepção. Eu entrego a Ti esta injustiça que sofri, e eu escolho confiar que Tu vais fazer algo bom com isso. Segundo, quando essa tristeza voltar, e ela vai voltar, porque hábitos mentais são persistentes, não se deixe arrastar. Diga imediatamente: Jesus, eu confio em Vós. E redirecione sua atenção. Cante um hino, reze uma oração curta, faça um ato de caridade. Não fique ruminando. Terceiro, pratique gratidão diariamente. Toda noite, antes de dormir, liste 3 coisas pelas quais você é grato. Pode parecer simples, pode até parecer bobo, mas muda sua mente. Treina você a ver o bem, não apenas o mal. E aos poucos, a tristeza perde força. Agora vamos falar de algo que a maioria ignora completamente: as indulgências. E aqui está um erro silencioso gigantesco: o desprezo ou a ignorância sobre esse tesouro da Igreja. Muita gente pensa que indulgências são coisa medieval, que são uma espécie de barganha espiritual, que são superstição, mas não são. Indulgências são a aplicação dos méritos infinitos de Cristo e dos santos à nossa fraqueza. É a Igreja, como boa mãe, dizendo: você não consegue pagar essa dívida sozinho, mas eu tenho um tesouro acumulado pelos méritos de Cristo e de todos os santos ao longo dos séculos, e eu vou aplicar esse tesouro a você. Não é desconto espiritual barato, é graça transbordante. E você pode, através de certas orações e atos, ganhar indulgências para si mesmo ou aplicá-las às almas do purgatório. E muita gente simplesmente ignora isso. Desperdiça essa oportunidade enorme de aliviar sofrimento. Santa Teresa sabia o valor das indulgências. Ela incentivava suas irmãs a buscá-las, a oferecê-las, a não desperdiçar nenhuma oportunidade de ganhar graça para si e para as almas. E aqui estão algumas formas simples de ganhar indulgências. Rezar o rosário em família ou numa igreja, fazer a via sacra, fazer adoração eucarística, ler a escritura por pelo menos meia hora, tudo isso com as condições habituais: confissão recente, comunhão, oração pelas intenções do Papa, desprendimento de qualquer pecado, pode render indulgência plenária. Indulgência plenária significa remissão total das penas temporais do pecado. Imagine, você faz uma via sacra bem feita, com devoção, com as condições cumpridas, e toda aquela dívida espiritual que você acumulou é zerada. Ou se você aplicar as almas do purgatório, uma alma pode ser libertada naquele momento. Que graça, que misericórdia! Mas a maioria não sabe disso. E mesmo os que sabem, muitas vezes não fazem o esforço. Acham complicado demais, acham que não vale a pena, acham que é coisa de gente muito devota. Mas a Igreja oferece isso para todos, não apenas para os muitos santos. E se você realmente ama as almas do purgatório, se você realmente quer ajudá-las,
As indulgências são uma das formas mais poderosas de fazer isso. Santa Teresa dizia: a Igreja partilha o ouro do coração de Cristo. Esse ouro está disponível. Você só precisa se abaixar e pegá-lo. Você só precisa fazer o pequeno esforço de cumprir as condições. E então, toda aquela riqueza espiritual acumulada por 2000 anos de santidade é colocada à sua disposição. É colocada à disposição das almas que você ama. Não desperdiçar isso é quase um crime de negligência espiritual. Então, aqui está seu plano de ação. Primeiro, aprenda sobre indulgências. Há um documento oficial chamado Enchiridion Indulgentiarum, que lista todas as orações e atos que ganham indulgências. Você não precisa ler tudo, mas pelo menos conheça as principais. Segundo, escolha uma prática que você pode incorporar na sua rotina. Pode ser o rosário diário, pode ser a via sacra toda sexta-feira, pode ser a adoração eucarística uma vez por semana. E faça isso com as condições necessárias. Se você não pode confessar toda semana, confesse pelo menos uma vez a cada 15 dias. Comum que sempre que possível, reze pelo Papa todos os dias. Terceiro, ao fazer essas práticas, ofereça explicitamente as indulgências pelas almas do purgatório, especialmente pelas esquecidas. E saiba que cada vez que você faz isso, você está abrindo as portas do céu. Você está sendo instrumento direto da misericórdia de Deus. Você está cumprindo o que São Paulo chamava de completar o que falta na paixão de Cristo. O último erro silencioso que vamos abordar é talvez o mais difícil de aceitar numa cultura que valoriza conforto acima de tudo, caridade sem sacrifício. Você faz o bem? Ótimo. Mas você faz o bem até onde não dói? Você dá do que te sobra ou você dá do que faz falta? Você serve quando é conveniente ou quando é custoso? Porque o amor cristão não é assistencialismo simpático. Não é fazer caridade para se sentir bem consigo mesmo. O amor cristão é cruciforme, tem a forma da cruz. E a cruz dói, a cruz custa, a cruz exige morrer para si mesmo. Santa Teresinha do Menino Jesus, outra grande mestra da vida espiritual, resumiu tudo em 2 palavras: sofrer e amar. Esse é o caminho breve. Esse é o atalho para a santidade. Unir seus pequenos sacrifícios a Jesus. Oferecer suas dores, suas dificuldades, seus incômodos, tudo, absolutamente tudo, em união com a paixão de Cristo. E isso redime, isso purifica, isso gera luz para você e para as almas que esperam. Mas você faz isso? Você oferece seus sofrimentos ou apenas reclama deles? Você transforma suas dificuldades em ofertas ou apenas se lamenta? Porque há uma diferença enorme. O mesmo sofrimento pode ser estéril ou pode ser redentor, dependendo do que você faz com ele. Se você apenas sofre, se apenas se queixa, você desperdiça a dor. Mas se você oferece, se você une à cruz de Cristo, aquela dor ganha valor eterno. Aquela dor abre portas no céu. Aquela dor alivia o purgatório de almas que você nem conhece. Santa Teresa dizia: o amor que não custa não cura. Pense nisso. Se seu amor nunca te machuca, se nunca te exige nada difícil, se nunca te pede para abrir mão do que você quer, então talvez não seja amor de verdade. Talvez seja apenas sentimento confortável. E sentimento confortável não transforma ninguém, não salva ninguém, não abrevia nenhum purgatório. Então aqui está o desafio mais difícil de todos. Comece a praticar caridade sacrificial. E não estou falando apenas de dinheiro, embora isso também conte. Estou falando de tempo, de conforto, de preferências, de orgulho. Faça uma obra de misericórdia corporal em silêncio. Alimente alguém, vista alguém, visite um doente, um preso, alguém sozinho. E faça isso não para ser visto, não para ser elogiado, mas porque Cristo pediu. E quando fizer, ofereça essa obra por uma alma do purgatório. Segundo, pratique pequenos sacrifícios diários. Jejum de opinião. Não dê sua opinião quando você está louco para dar. Jejum de doces ou de algo que você gosta. Jejum de redes sociais por um dia. E ofereça tudo isso. Diga: Senhor, isto é pouco, mas é o que tenho. Uno isto à tua cruz pelas almas que esperam. E Deus honra isso. Deus multiplica isso. Aquele pequeno sacrifício que te parece insignificante pode ser a última gota que faltava para libertar uma alma. Terceiro, e isso vai te custar, perdoe alguém que te feriu profundamente.
Não porque essa pessoa merece, mas porque Cristo te pediu. E quando perdoar, ofereça esse perdão, essa renúncia à vingança, esse morrer para o seu direito de ressentimento, ofereça tudo isso em união com Cristo que perdoou na cruz. E saiba que esse ato heróico de amor tem consequências eternas, tem peso de glória, tem poder de abrir o céu. Santa Teresa e Santa Teresinha, ambas Teresas, ambas doutoras do amor, te diriam a mesma coisa. Não há caminho mais rápido para a santidade do que sofrer e amar. Não buscar o sofrimento, isso seria masoquismo, mas quando ele vier, e ele vai vir porque você vive num mundo caído, não desperdiçá-lo. Transformá-lo em oferenda, em sacrifício vivo, em cooperação com a obra redentora de Cristo. Chegamos ao final desta jornada, e agora você sabe dos erros silenciosos que prendem almas no purgatório, pecados veniais consentidos, reparações não feitas, oração rarefeita pelos defuntos, confissão sem propósito firme, indiferença à missa, apegos sagrados, tristeza sem abandono, desprezo das indulgências, caridade sem sacrifício. 9 erros, 9 hábitos invisíveis que atrasam a festa eterna. E a pergunta agora não é mais: eu não sabia. A pergunta agora é: o que você vai fazer com o que sabe? Porque saber e não agir é pior do que não saber. Saber e continuar negligente é escolher, conscientemente, prolongar o sofrimento de almas que dependem da sua oração, da sua ação, do seu amor. E você não quer isso, quer? Você não quer ser aquele que poderia ter ajudado e não ajudou, que poderia ter acelerado a entrada de alguém no céu e preferiu a própria comodidade. Santa Teresa viu, com os olhos da alma, que Deus é um rei que deseja amigos valentes, não servos tímidos, não devotos superficiais, mas amigos valentes que entram na batalha, que enfrentam as próprias sombras, que cooperam ativamente com a graça. O purgatório não é castigo exterior, é o último ato do amor que não desiste de você. É Deus dizendo: você é meu e eu vou queimar tudo que impede nosso abraço total. Mas você pode começar essa queima agora. Pode permitir que o fogo do amor opere em você hoje, aqui, enquanto há tempo, enquanto há liberdade, enquanto há graça disponível aos montes. E quando você fizer isso, quando você realmente se entregar a esse processo de purificação voluntária, algo maravilhoso acontece. Você não só se prepara para o céu, você ajuda os outros a chegarem lá mais rápido. Então, aqui está seu chamado final. Hoje, agora, não amanhã, não na próxima semana. Agora, faça uma escolha. Escolha uma área das 9 que abordamos e comece a trabalhar nela. Pode ser a menor, pode ser a que te assusta menos. Não importa. O importante é começar. Faça um exame de consciência de 10 minutos antes de dormir com propósito específico para amanhã. Marque uma confissão para esta semana, nomeando os hábitos pequenos que você tolera. Aplique uma missa por uma alma esquecida e repita isso por 9 dias. Reze o terço da Divina Misericórdia às 3 da tarde, oferecendo pelos defuntos. Faça uma reparação concreta, peça perdão, devolva algo, retrate-se publicamente se necessário, realize uma obra de misericórdia corporal em silêncio e alegria. Alimente, vista, visite. Leia o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios lentamente pedindo purificação do seu amor imperfeito. Ganhe uma indulgência plenária fazendo o rosário em família ou na igreja, a via sacra, a adoração eucarística, com todas as condições habituais. Ofereça um pequeno sacrifício diário, jejum de opinião, de açúcar, de redes sociais, por uma alma. Escreva os nomes dos seus falecidos e reze por eles durante todo este mês. E enquanto você faz tudo isso, lembre-se da frase mantra que deve marcar sua alma. Deixa Deus queimar agora o que o céu não poderá abraçar depois. Porque tudo que não for amor puro, amor desinteressado, amor crucificado, terá que ser consumido. A única questão é quando. E se você escolher agora, se você permitir que o fogo opere em você hoje, 2 coisas acontecem. Você entra no céu perfumando de Cristo, como dizia Santa Teresa, e você leva consigo uma multidão
uma multidão de almas que foram libertadas porque você rezou, porque você ofereceu, porque você não ficou indiferente. Santa Teresa sussurra do céu: só Deus basta, o resto deixa arder. E ela está certa, deixa arder tudo que não é Deus. Deixa arder agora, voluntariamente, amorosamente, para que quando você atravessar as portas da eternidade, não haja mais nada a queimar, apenas a pura chama do amor respondendo à chama eterna. E as almas que você ajudou estarão lá, te esperando, te agradecendo, te recebendo na festa que não tem fim. Essa é a promessa. Essa é a esperança. Essa é a misericórdia. Acenda a chama já. O céu está esperando.